Olá, irmãos, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero trazer aqui, irmãos, um estudo da palavra de Deus sobre sacrifício. Será que nos dias de hoje nós precisamos apresentar algum sacrifício ao Senhor? Há dois versículos, irmãos, na palavra de Deus que fala sobre isso. Há mais versículos, né? Mas especificamente esses dois. Se nós lermos e não compreendermos, dá a impressão que há uma contradição. Eu vou ler esses dois versículos. Será que há contradição entre eles? Nós já vamos ver. O primeiro é Mateus, capítulo 9, versículo 13, a qual o Senhor Jesus disse assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja o segundo versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo aqui falando: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, uma leitura rápida, às vezes, sem buscar o conhecimento, a gente poderia ficar sem compreender o significado dessa palavra. E muita gente pensa que hoje não tem mais necessidade de a gente fazer nenhum sacrifício para Deus. Mas nós devemos entender o seguinte: quando o Senhor Jesus fala de sacrifício, que Ele não quer o sacrifício, Ele está falando do sacrifício de animais, o sacrifício de derramamento de sangue, a qual era feito no tempo do Antigo Testamento, onde o povo matava um cordeiro, um bezerro, um animal, derramava o sangue daquele animal e ali apresentava um holocausto, queimava a carne daquele animal para que a fumaça subisse ao céu, e ali eles clamavam, pediam perdão dos seus pecados, pediam uma bênção da parte do Senhor. Era um sacrifício que eles apresentavam a Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio ao mundo e deu a sua carne, sacrificou a sua carne, derramou o seu sangue, então não há mais necessidade de nós derramar sangue de nenhum cordeiro, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue puro, imaculado, pelo perdão dos nossos pecados. Então esse sacrifício de Jesus Cristo é único, não é preciso outro sacrifício. Mas o sacrifício que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, primeiro, que é o sacrifício que nós precisamos apresentar hoje, irmãos, é outro tipo de sacrifício. É o culto. O culto é uma cerimônia de louvor e adoração a Deus. O culto significa, veja que o apóstolo Paulo ele fala: apresenteis o vosso corpo. Ou seja, o culto significa nós apresentar o nosso corpo, a nossa vida, em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Então, nós podemos concluir desses dois versículos, dessa palavra de Deus, que não há necessidade de apresentar o sacrifício de animais, mas nós precisamos sim apresentar nossa vida em sacrifício a Deus. Nós não podemos pensar, concluir desse versículo que o Senhor Jesus fala e achar que nós não precisamos mais cultuar a Deus, que nós não precisamos mais fazer um jejum ao Senhor, ou que nós não precisamos louvar e adorar a Deus. Não é isso, irmãos, que o Senhor Jesus estava falando. Às vezes as pessoas levam por esse lado desse versículo para justificar que não precisa mais fazer nada para Deus nessa vida, mas estão totalmente equivocadas. O Senhor quer de nós que nós adoremos a Ele. Nós somos feitos, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus para adorar a Deus. A nossa vida precisa honrar o nome do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos tirar um tempo da nossa vida para apresentar o nosso corpo em sacrifício a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é de qualquer maneira, é em santidade na presença do Senhor. Dessa palavra, desse versículo, nós podemos concluir
que nós devemos santificar a nossa vida, que nós devemos consagrar a nossa vida, que nós devemos cultuar ao Senhor e apresentar a nossa vida em sacrifício. O sacrifício pode ser o louvor, pode ser o culto, pode ser o jejum também. Aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre o jejum, vou deixar o link na descrição para os irmãos assistirem. Logo após o Senhor Jesus falar sobre o sacrifício, esse versículo que nós lemos, no versículo 14 em diante do capítulo 9 de Mateus, ele já fala também sobre o jejum. Eu não vou ler aqui porque já tem outro vídeo que eu vou deixar para os irmãos verem. Mas ele fala sobre o jejum, que após ele subir para o céu, os seus discípulos precisam jejuar. Então o jejum também é uma forma, irmãos, de nós sacrificar o nosso corpo para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa alma, a nossa comunhão com Deus. Então, vamos buscar apresentar o nosso corpo, a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Eu peço aos irmãos que deixem os comentários aqui, o que você achou desse vídeo, a sua opinião sobre essa palavra. Se você tinha outro entendimento e esse ensinamento trouxe alguma clareza para você, ou se ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vamos interagir conosco. E compartilha também, se você achou importante essa palavra, manda para os seus contatos, compartilhe o link para que mais pessoas possam buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque essa é a nossa função aqui nesse canal, trazer o conhecimento da palavra de Deus como ela é. Por isso que o nome do canal é Palavra da Verdade. Nós queremos trazer a verdadeira palavra de Deus como ela é, como está na Bíblia Sagrada, buscando o entendimento. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.